Bom, para você que acompanha os conteúdos da THE, eu tô aqui com o Belão, Rodrigo Belão aqui, nosso professor de longa data, né, Belão? Já há um bom tempo. Ele que é auxiliar técnico da categoria Sub-17 do Corinthians e vai falar um pouco com a gente sobre tática, né? Para você que vai acompanhar, a gente vai ter um curso de tática total em breve, então fica esperto até na descrição e link no post aqui para vocês. Belão, eu queria começar com você para falar sobre esse assunto, que se você acha que no momento, no nosso futebol nacional, no nosso cenário, se é o melhor momento em que as pessoas mais se importam com a tática, as pessoas mais questionam, mais se interam do assunto. É por aí? Eu acho que sim, porque já vem um bom tempo que o Guardiola, alguns treinadores europeus vêm fazendo algumas mudanças, né, umas situações que vêm inovando em algum sentido, e a gente tem buscado melhorar aqui no futebol, né? E é uma coisa que desde a Copa de 2014 para cá, pela nossa derrota, o público, a mídia no geral começou a cobrar bastante isso. Então eu acho que está num momento muito propício, acho que cada vez mais está tendo discussões aqui no nosso país a respeito de tática, e nada melhor do que a gente buscar estudar e ficar inteirado para tentar entender cada vez mais. Legal, você citou alguns nomes, como o do Guardiola, você conseguiria talvez destacar, talvez fosse ele até mesmo, mas destacar um nome que você falou, esse cara que mudou um pouco o cenário, ele virou um pouco a ficha para atenção nesse caso. O Guardiola talvez seja chovendo molhado, mas tem algum nome que você fala assim, esse cara mudou um pouco o cenário em relação a isso? Olha, pra mim fez diferença, talvez não esteja no cenário mundial, mas o Juan Carlos Osório, por exemplo, é um cara que quando passou no Brasil, ele trouxe uma ideia de futebol bem diferente do que a gente está acostumado. Bem ofensivo, que a gente sempre quis, a seleção de 82, resgatar aquilo. E ele trouxe para cá, em 3, 4 meses que ele ficou aqui, ele conseguiu aplicar bem isso. E aí começou a despertar muito interesse, inclusive em mim, em buscar algumas coisas que ele vinha mostrando nesse curto período. Eu acho que o Jorge Sampaoli é outro cara recente aqui, que ele tem pouco tempo de trabalho, conseguiu fazer bastante coisa, encantou no futebol paulista agora no início do ano, e se você pensar, né, não tem um elenco galáctico, né? Então uma coisa que realmente o trabalho dele fez a diferença. Claro, a gente vê bastante dificuldade nos clubes hoje no Brasil em defensivamente eles se consolidam, né? A defesa, os técnicos brasileiros conseguem se posicionar bem, só que muitos times passam por dificuldade na parte da criação. Por que você acha que a gente tem essa dificuldade atualmente, cara? Eu acho que a gente consegue exemplificar bem por uma frase que a gente sempre teve aqui no futebol, que todo treinador, eu quando era jovem, eu já falei isso há muito tempo. A gente tenta trabalhar o time para ele chegar no último terço do campo, e o último terço do campo é dos jogadores, né? A sua parte vai dentro, 1 contra 1. E eu acho que isso já está um pouco batido, passado para nós. A gente tem que deixar esse repertório para o atleta, mas a gente tem total capacidade de mostrar para eles várias opções de caminho para eles buscarem. Então não ficar, a ideia do nosso futebol por muito tempo é ficar um bloco mais baixo, fechado e tentando com bolas longas, contra-atacar. Essa é a grande crítica que muita gente faz por aí. E eu acho que hoje quem tem um jogo que propõe, um jogo propositivo, que tenta elaborar, quando chega nessa região do meio de campo para frente ou no campo de ataque, precisa de manobras. O jogador precisa ter 3 ou 4 opções a saber o que fazer. E isso é muito treinável. Eu acho que é uma parte da evolução que a gente vem buscando para melhorar essa questão ofensiva. Isso é uma pergunta minha que às vezes eu acho. A gente se apoiou muito em talento de jogador por muito tempo, por isso que a gente talvez agora esteja tropeçando um pouquinho? Eu acho que a gente se apoiou, mas fora do país também, por isso que eles vêm buscar os melhores e vêm buscar aqui. Eles também se apoiam. Eu acho que a questão da insegurança, muitas vezes por causa do resultado, faz com que os times tentem jogar mais pelo resultado do que por elaboração, por tentar ser propositivo, um futebol mais bonito, vistoso. Né? Eu acho que aqui no Brasil o Diniz trouxe uma discussão bacana a respeito de sair jogando e construir o jogo, mas ele ainda está nessa fase, não ele Diniz, né? Eu digo, a discussão está muito nessa fase do início da construção, usar goleiro, não usar os zagueiros que são bons com qualidade técnica. Mas ainda falta, beleza, a gente passou o meio de campo, e aí? Ainda deixa muito aos jogadores, a gente está dando muito repertório para os jogadores do meio de campo para trás, e ainda falta talvez do meio de campo para frente. E aí você falou exatamente sobre um pouco dessa insegurança. Às vezes quando a gente acompanha categorias de base, dá para você enxergar algumas semelhanças com a elite do futebol.
alguns clubes trabalham a base em várias categorias com o mesmo tipo de formação. Alguns outros técnicos, por exemplo, o Bielsa acredita que cada categoria tem que trabalhar de uma forma diferente para o jogador ter todo um repertório. Outros já pensam diferente. Quais são as vantagens de você trabalhar as categorias de base com a mesma filosofia? Se você concorda, discorda? Eu sou mais da escola do Bielsa, que a gente tem que passar por todo um repertório. A base, para mim, é como se fosse uma escola. Agora, cuidado para a gente não engessar uma grade curricular. Ele tem que ter isso nesse ano, isso naquele ano. Acho que eles têm que vivenciar diferentes situações na base, porque a gente forma, eu acho que o futebol tem que formar pro futebol. E a gente não sabe o futebol daqui a 10 anos. Então o menino que está começando a base hoje, a gente não sabe se no futuro vai jogar a discussão, por exemplo, o time joga no 4-3-3. E aí daqui a 10 anos se o profissional desse time vai estar jogando no 4-3-3. Acho que principalmente no Brasil, a gente tem dificuldade de ter esse plano em cima, né, no profissional de longevidade de um treinador ou de uma filosofia. É por isso que eu acho que quanto maior repertório eles têm, mais facilidade vai acontecer. Vou dar um exemplo, né? Bola parada, por exemplo, quando a gente trabalha marcação zona na base toda, e o atleta chega no profissional e o treinador profissional quer que ele marque individual, que é uma tendência que na Europa já está tendo há algum tempo, bastante marcação individual, e aqui no Brasil a gente ainda está marcando muito zona ou mista. E aí o teu atleta chega no profissional, não vai saber marcar individual, vai falhar, vai tomar gols. E não é só olhar e falar para o cara, não, pega o seu e pronto, acabou. Existe técnica de marcação, de desmarque, e se ele não vivenciou isso na base, ele vai ter dificuldade no profissional. A ordem contrária também. Se ele só vivenciar marcação individual e precisar marcar zona, talvez ele não seja um bom cara em time de bola, em atacar a bola. Então, assim, esse exemplo de bola parada acho que é bem simples para ilustrar o total. Legal. Eu acho legal, assim, o Barcelona, que tem a filosofia deles, da base toda, é muito bacana. Só que eles só formam para o Barcelona. Dificilmente você vê um atleta que não virou no profissional deles, que está sendo uma grande estrela em outro clube. É raro. É verdade, agora que você falou, são poucos os que jogaram muita bola fora do Barcelona, né? Isso, é bem difícil. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente olha muito para essa questão do Barcelona e não olha o total do mundo, né? Lógico que tem outros lugares que também fazem essa sequência, mas eu acho muito mais importante o atleta formado ter características gerais com intenção do clube. Por exemplo, um jogador que joga no Corinthians, tem que estar no DNA dele, tem que ser formado um cara agressivo, né? Agressivo não no sentido de porrada, agressivo querer a bola, disputar, de intensidade. Ele tem que ser um cara que não pode ser um meio de campo que perdeu a bola e para e não marca mais, não pode ser um meio de campo que toca a bola e não vai para a próxima jogada, porque o Corinthians, ilustrando, é o time do povo, é o time da raça, né, historicamente. É a cultura do clube. A cultura do clube. Os times do Sul, por exemplo, também, né, tem essa cultura. Então, tem outros clubes que têm uma cultura mais técnica, então, de um jogador que pode ser mais cadenciado, mais técnico, enfim. Então, eu acho que esses tipos de comportamentos mais importantes do atleta ter na base para ele ter sucesso no profissional desse clube, do que ele saber sempre jogar no 3-5-2, no 4-4-2, ou sempre ser um zagueiro que só sabe jogar em zona e não sabe fazer uma marcação individual. Eu acho curioso até porque recentemente a gente muitas vezes vê esse intercâmbio de informação, né? Você citou o Sampaoli e o Osório. Recentemente veio o Jorge Jesus para o Flamengo e o Léo Duarte falou sobre uma mudança completamente de filosofia, coisa que ele está aprendendo. Então, né, não é que dá pra gente para jogar isso, mas ele provavelmente estava acostumado com o sistema de jogo e o Jorge Jesus propôs outra coisa e, queira ou não, essa mudança é uma evolução. Você acha que essas pequenas pontos que a gente vê de mudança pode ser também um pontapé para as coisas que vão alavancar a nossa mudança e nossa evolução tática aqui? Eu acho que o intercâmbio é sempre interessante. A gente não pode ser egoísta e nem xenófobo. Egoísta porque a gente quer ir para fora. Hoje o que mais se reclama é que não tem nenhum treinador brasileiro fora do país, na Europa e tal. E a gente quer ir. E a gente não pode ser xenófobo ao ponto de não deixar também ninguém vir para cá. Igual quando o Osório veio, ele foi muito massacrado, né, por toda a mídia. A gente é um pouco arrogante nesse sentido, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado. E não quero dizer que não tenha treinadores brasileiros bons. Não. Tem muitos bons treinadores brasileiros. Mas quanto mais trocas de experiência, mais a gente cresce, mais situações aparecem. Eu acho que a gente tem total condição
de desenvolver coisas boas aqui, ouvindo outras coisas diferentes. E eles também. O Barcelona, a gente fala tanto do Barcelona, que tem uma influência holandesa muito grande. Sim. Então não é uma coisa só da Catalunha. Tem cultura da Catalunha, tem cultura espanhola, mas tem uma questão de cultura que veio da Holanda. Então eu acho, só para concluir, eu acho que eles não foram xenófobos para construir isso. Não. E a gente não pode ser também para construir uma coisa nossa. O próprio Guardiola, numa entrevista muito legal, fala sobre quanto a seleção de 82, nossa, encantou ele e fez ele se apaixonar de certas formas pelo futebol. Enfim, acho que faz todo sentido quando você fala isso. Total, eu acho que é bem por aí. O próprio Cruyff, né, quando desenvolveu uma ideia de jogo, metodologias de treinamento lá atrás, dizem que ele veio para o Brasil. O que faz no Brasil? Como que o Brasil forma um jogador? E encontrou futsal, futebol de rua, e aí ele criou os jogos reduzidos para começar a desenvolver algumas questões importantes do treinamento, sim, do jogador. E aí, a partir disso, a gente começa a pensar. Ele veio aqui também buscar conhecimento. Então, por que a gente não pode ir lá fora? Mas volto a repetir, tem muita coisa boa aqui, tem muita coisa que a gente pode aprender aqui. Temos muitos bons profissionais aqui no Brasil também. Eu aprendi já com muitos aqui. Legal. Então, acho que a gente tem que saber olhar para dentro, mas olhar para fora também. Para finalizar, uma pergunta que eu queria fazer para você, que você falou sobre o jogo reduzido. Eu, assim como você provavelmente, muitas pessoas que estão assistindo a gente agora, jogou bola na rua, né? Uhum. E aí é legal, porque alguns clubes fazem esse trabalho de simular na sua base o futebol de rua, porque isso, queira ou não, ele vai estimular coisas que não são no jogo, mas que cria repertório para o jogador, na base, enfim. Alguns clubes trabalham isso bem, não quero ficar só citando exemplo internacional, mas o Benfica tem isso bem instalado no clube. Você que vem da base, você vê esse tipo de coisa, tem como se trabalhar isso na base de hoje? Ou essa questão da insegurança ainda é mais forte? Como que você pode dizer com o trabalho que você faz na base, de trabalhar repertório, improvisação, ao mesmo tempo que o moleque vai ter recurso de fundamento, passe, enfim. Como é que você pode trabalhar isso assim? Eu acho que dá para trabalhar muito bem. Eu acho que tem muitos lugares que fazem, muitas das vezes é informal, não é uma coisa do clube, acho que depende muito dos profissionais, das pessoas. Eu conheço bastante profissionais que aplicam coisas parecidas com uma pedagogia da rua, ou que aplicam integralmente a pedagogia da rua. Eu acho que na base a gente tem um tempo maior, na base, apesar de não ser em muitos lugares, né, nossa, dá para fazer tudo o que se quer, não é uma Disneylândia, não é isso que eu quero dizer, mas tem-se um tempo, você tem pelo menos uma temporada aí, geralmente para trabalhar, então acho que dá para desenvolver bastante coisa. E dá para você aplicar sim. O mundo, não é só o Brasil, sofre com a era da tecnologia. Geração Z, enfim, essas novas gerações, o qual cada vez menos se tem comunicação e cada vez mais interação com a tecnologia. Em contrapartida, também tem menos interação fora da tecnologia, então um repertório motor de todos os seres humanos do planeta Terra está diminuindo. E aí é um problema mundial. Né? As crianças deixaram de brincar na rua para brincar no videogame. Hoje é muito mais legal você jogar um FIFA ou um PES, né, para um moleque do que ir para a quadra do prédio nesse frio e jogar bola. E aí você não desenvolve repertório. Então, automaticamente, o problema daqui a alguns anos, que a gente ainda não colhe, eu acho que a gente vai colher daqui a alguns anos, falta um jogador muito bom, o craque, aquela plástica. Vai cada vez ter menos, porque o menino que é bom em plástico, ele joga bola desde os 4, 5 anos de idade. Uhum. Então não adianta, não é na base, não é dos 11 aos 18 que ele forma essa técnica, é mais para baixo. E os meninos do mundo inteiro cada vez menos vão ter essa situação, meninos e meninas, né? Então a gente vai sofrer com isso. Então, trazer brincadeiras de rua ou jogos que ilustram pedagogia da rua, vou dar um exemplo, o 3 dentro, 3 fora, né? Que é uma brincadeira de você ter ajuste para cabecear, porque a bola está no alto, voleio, bicicleta, peixinho, enfim, várias técnicas que você pode usar, é uma maneira de treinar esse ajuste, só que cada vez menos a gente vai ter os meninos que tenham isso in natura, né? A gente vai cada vez mais ter que fabricar essa situação, essa técnica neles. Que antes era tão natural, né? Que antes era natural porque o menino de 5 anos aos 10 já fazia isso brincando em casa, na rua, enfim, em qualquer lugar, e hoje os meninos não vão ter mais isso. Sim. Hoje não, daqui a um tempo. Né? Claro. Não, excelente. Bom, desde já agradecer você, Belão, muito obrigado aqui por gravar esse vídeo com a gente. E você
se você se interessou, o Belão participa não só do curso Tática Total que está chegando, como de alguns cursos de Scout que a gente promove aqui. Enfim, ele está presente em vários cursos. Você consegue acessar no link na descrição da publicação. Obrigado, galera. Valeu, Belão. Valeu.